Olá, bem-vindo ao Seminário Talmide. Seguimos com a nossa classe, nosso estudo acerca do Evangelho e a conversão bíblica. Na aula de hoje nós vamos começar a pensar acerca do 4 ponto da mensagem do Evangelho, que é a resposta que o homem precisa apresentar diante da salvação. Nós já estudamos acerca de Deus, o Deus santo, justo e criador de todas as coisas, a quem o homem precisa prestar contas, independente da sua condição. Estudamos acerca da condição do homem aos olhos de Deus, como Deus vê o homem, quem é o homem diante desse Deus santo e justo, qual é a condição dele. Estudamos acerca de Jesus Cristo, que é a provisão de Deus para a salvação do homem perdido. E diante desse quadro, o homem precisa apresentar uma resposta a Deus para a salvação. E essa resposta nós encontramos descrita no Novo Testamento, e ela se constitui de duas coisas. Não é fazer uma oração recebendo a Jesus, mas é necessário que o homem apresente uma resposta constituída de fé e arrependimento. A palavra da Bíblia é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a resposta às boas novas da salvação que o homem precisa apresentar. Vamos ao Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 15. Vamos ler as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Marcos capítulo 1, versículo 15. Dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa foi a recomendação que o próprio Senhor Jesus Cristo deu a aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas que o seguiam o tempo todo, seus discípulos, os fariseus, os escribas e toda a multidão. Vamos a Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 38, nós vamos ver que a mensagem que os apóstolos pregavam também era esta, de arrepender-se e crer. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. No capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, no versículo 21, nós podemos ler assim: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Essas são palavras do apóstolo Paulo, falando aos presbíteros da igreja de Éfeso. Arrependimento e fé. No capítulo 26, no versículo 18, também Paulo diz: para lhes abrir os olhos e os converterdes das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Palavras que o Senhor Jesus Cristo disse a Paulo, e Paulo estava aqui testificando. Então é necessário crer e converter-se. No versículo 20 do capítulo 26, Paulo diz: mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então, qual é a resposta que o homem precisa dar a Deus diante das boas novas do Evangelho? Considerando a situação de perdido, de pecador, de condenado do homem, considerando a obra maravilhosa e graciosa realizada por Jesus na cruz, o homem precisa crer e arrepender-se.
Um cristão convertido é aquele que se volta do seu pecado e confia no Senhor Jesus Cristo e nada mais do que isso, somente Jesus Cristo, para salvá-lo do seu pecado e do juízo vindouro. Então, essa é uma pessoa convertida de fato. Uma pessoa que se diz convertida, mas permanece confiando nas suas obras para ser salvo, nos seus méritos para ser salvo, essa pessoa lamentavelmente não se converteu. Precisa crer somente em Jesus. O que é então a fé? A fé é dependência total, absoluta, é confiança inquestionável, inabalável no Senhor. Isso é fé. É uma confiança sólida como uma rocha, fundamentada na promessa e na verdade de que Jesus veio para salvar do pecado, apesar das circunstâncias contrárias. Então, não é uma fé comum crer. Todo mundo crê em Deus, muitas pessoas creem em muitas coisas, alguns dizem eu tenho fé, mas essa fé para a salvação é uma fé diferente. É uma fé sólida, firme como uma rocha, que está fundamentada em quê? Nos méritos de uma pessoa, nas virtudes de uma pessoa? Não. Está fundamentada na promessa e na verdade da obra que Jesus fez para salvar o homem do pecado, apesar de todas as circunstâncias contrárias que possam existir. Em Romanos capítulo 4, no versículo 18 a 21, Paulo diz o seguinte, Romanos 4, 18 a 21. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. É desse tipo de fé que nós estamos falando, que é necessário para a resposta à salvação. A fé ainda, quando estamos falando de fé, estamos dependendo de Deus, dependendo dele, para que nos assegure um veredito justo por parte de Deus, que é o juiz, em lugar de um veredito de culpável. Se Deus olhar para a humanidade, olhar para o ser humano na sua condição natural, comum, qual é o veredito que Deus terá que declarar, expressar para o homem? Um veredito de culpado, porque é isso que o homem é diante de Deus. Não importa o que ele faça, ele é culpado diante de Deus. E a fé é justamente confiar em Jesus, depender de Jesus, da obra que Jesus realizou, de que o justo juiz, que é Deus, vai declarar um veredito a nosso favor de justo e não de culpado. E não é por causa dos nossos méritos, mas é por causa daquilo que Jesus realizou na cruz. A necessidade, a maior necessidade de cada ser humano é ser encontrado justo e não perverso ou culpado aos olhos de Deus. E é isso, ser encontrado justo e não culpado aos olhos de Deus, só é possível através da fé na obra de Jesus Cristo na cruz. Nós temos que entender que o que Jesus fez na cruz é uma obra completa e absoluta. Quando nós examinamos o Novo Testamento, a Bíblia nos diz que ele se ofereceu uma vez e para sempre. Depois de Jesus, não foi necessário ficar repetindo sacrifícios para perdão de pecados como se fazia nas práticas do Antigo Testamento. Por que era necessário repetir os sacrifícios? Porque o sacrifício não era eficaz. Ele era apenas uma figura do sacrifício que Jesus viria executar. Mas quando Jesus morreu na cruz e pagou o preço da culpa, o sacrifício de Jesus foi perfeito
e foi eficaz. Então significa, podemos usar duas palavrinhas, foi eficiente e eficaz. Ou seja, não é preciso repetir mais esse sacrifício. Ele foi plenamente, atendeu plenamente à demanda a que ele se propunha. Então, é isso que o ser humano precisa fazer. A pessoa precisa crer em Jesus e somente em Jesus, nada mais. Lamentavelmente, muitos cristãos são ensinados que precisam ser bons, precisam fazer coisas, precisam ser parte de uma igreja, precisam, etc, 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 para que sejam salvos. As outras coisas devem ser consequências da salvação, devem ser expressão da obra salvadora que o Senhor operou na vida de uma pessoa. Devem ser os efeitos da salvação e não as causas da salvação. Porque crer em Jesus significa confiar absolutamente, totalmente e unicamente em Jesus para ser salvo. Justificado, então, ser justificado é a declaração de Deus de que somos justos aos seus olhos em vez de culpáveis. Por isso é justificado. Isso significa ser justificado. E como asseguramos esse veredito de justo a nosso favor? Confiando em que Deus substituirá a história de Jesus pela nossa e vice-versa. E portanto, seremos declarados justos. Ou seja, a nossa história de rebeldes, de pecadores, de inimigos de Deus, de injustos, de mortos, etc, etc, tudo que a Bíblia diz acerca do homem, iníquos, é substituída pela história de Jesus. Qual é a história de Jesus? Perfeito, santo, justo, agradável a Deus. Então, a história é trocada. A história de Jesus passa a ser a nossa história. O currículo de Jesus passa a ser o nosso currículo. E o nosso currículo é colocado na conta de Jesus, que pagou o preço para que nós pudéssemos ser salvos. Em Romanos capítulo 3, no versículo 22, Paulo diz o seguinte: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Do versículo 22 ao versículo 24 de Romanos 3. Então, isso é justificação. E esse processo de a santidade, a justiça, a perfeição de Jesus ser colocada na nossa conta e a nossa imperfeição, o nosso pecado, a nossa culpa, a nossa perversão, a nossa rebelião ser colocada na conta de Jesus, chama-se imputação. Vamos ler 1 de Pedro, capítulo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, no versículo 18. 1 Pedro 3, 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Em Romanos capítulo 4, no versículo capítulo 4, versículo 1 ao 7, está escrito: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente
mente de obras da lei. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. E ainda no livro do profeta Zacarias, no capítulo 3, no versículo de 1 a 5, nós vemos a história do sumo sacerdote Josué, onde Josué estava sendo acusado e a Bíblia nos diz que as suas vestes estavam sujas do pecado. E então Deus ordena que o anjo troque as roupas de Josué por roupas limpas, roupas alvas. E o texto diz que a iniquidade, o pecado de Josué foi tirado dele e ele agora estava puro e justo, justificado diante de Deus. Então, isso é imputação, né? Deus imputa a justiça de Jesus na nossa vida, na nossa conta, e imputa o nosso pecado na conta de Jesus. Deus olha ao seu Filho e vê o nosso pecado. E olha agora para nós e vê a justiça de Jesus na nossa vida. Dessa forma é que nós estamos diante de Deus quando cremos em Jesus, exercemos fé para a salvação. Então, podemos dizer que nós somos justificados somente pela fé, como a Bíblia mesmo declara. A fé é um presente da graça de Deus. Vamos a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, o versículo 16, diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Significa renunciar a qualquer outra esperança de ser contado como justo diante de Deus. Significa ter fé em Jesus, crer que Ele é quem disse ser, o Rei crucificado e ressuscitado, quem conquistou a morte e o pecado e que tem poder para salvar. É esse tipo de fé que é necessária como resposta à salvação, resposta às boas novas de salvação que nós temos através da pessoa de Jesus Cristo. Na próxima aula vamos tratar acerca do arrependimento, que é a segunda parte da resposta. Podemos dizer que é uma moeda com duas caras, um lado a fé, outro lado o arrependimento. Então, na próxima aula vamos estudar acerca do arrependimento. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo encontro.